Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler 2 versículos de uma história que todos vocês já conhecem, que é a história do encontro de Jesus com aqueles 2 seguidores que estavam voltando para a aldeia de Emaús. Na sequência, nós vamos ler 3 versículos de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, de 4 a 6. Peço sua atenção para acompanhar a leitura, tá? Diz assim Lucas 24, 30, 31. Então, Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. 1 Coríntios 13, 4 a 6 diz: quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Eu li na Nova Tradução, linguagem de hoje. Vamos orar. Deus, obrigado, Deus, pela Tua palavra que tem sido cantada nessa noite, pela Tua palavra que tem sido testemunhada, lida, Deus, nesse lugar. Obrigado pelos testemunhos, Deus, de alcance de novas vidas, através do ministério, Deus, dos Gideões. Nós realmente louvamos o Senhor pela seriedade, pelo empenho, pela dedicação desses homens, dessas mulheres, que ao redor do mundo, Senhor, Te servem, distribuindo, ó Deus, às pessoas, essa palavra que é poderosa, Senhor. Pai, muito obrigado, porque vidas estão sendo alcançadas e transformadas. Nós oramos, Deus, e abençoamos esses 15 casais, pedimos que haja uma multiplicação dessa mão de obra, que o Teu Espírito Santo, Deus, faça com que o desafio realizado aqui nessa noite encontre, Deus, lugar no coração de algumas pessoas. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, porque essa tarefa é uma tarefa, Deus, de repercussão eterna. Deus, é a maior missão que qualquer homem ou qualquer mulher poderia, Deus, se dedicar, poderia servir. A missão, Deus, de compartilhar o Cristo, a vida de Jesus, o Evangelho do Reino com as pessoas e vê-las sendo transformadas. Muito obrigado. Pai, usa um pouco mais nessa noite essa reflexão para continuar ministrando os nossos corações. Obrigado por Tua presença, Senhor. Nós oramos e chamamos o Senhor para que, ó Deus, sedimente, fundamente nos nossos corações aquilo que o Senhor já tem nos falado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder do amor de Jesus, o poder do amor de Deus. E esse amor que a gente lê aqui em Coríntios 13 é o amor de alguém que é perfeito, é o amor de Deus fluindo, né? Que Paulo retrata. E essas 2 passagens que eu li agora para os irmãos, elas falam de maneira muito clara, né, que Jesus, que é essa pessoa que a ama de forma completa, verdadeira, ama incondicionalmente, sem restrições, fala claramente que Ele não se alegra quando Ele vê alguém se perdendo, quando Ele vê alguém pegando o atalho, pegando o caminho errado, quando Ele vê alguém fazendo qualquer coisa que seja errada. Deus não se alegra, Jesus não se alegra. Ele tem um amor perfeito. Ao contrário disso, Ele se alegra quando Ele vê qualquer pessoa acertando, em qualquer área da vida. Isso alegra o coração de Deus. E Jesus percebe que aqueles homens que o conheciam tinham tomado um rumo perigoso, voltando para casa, para a aldeia deles. Percebe que o coração deles estava completamente entristecido. Eles estavam muito confusos, decepcionados, todo mundo sabe disso, perdidos.
sem esperança, sem expectativa do que ia acontecer com a vida deles, com a família deles, com o povo deles, o povo de Israel naqueles dias, porque eles tinham visto, tinham tomado conhecimento que Jesus havia morrido. Jesus era o Salvador, era o esperado para alguns, era o libertador para alguns, e Jesus tinha morrido. Então Jesus olha o coração daqueles homens e vai até eles, porque estava preocupado com aquela situação que havia dentro deles. Eles estavam se perdendo, eles estavam sem sentido para a vida. Nos nossos dias, a gente sabe que as coisas não são diferentes da história daqueles homens. A gente sabe que tem muita gente também se deslocando de um lugar para o outro, voltando para a sua cidade, voltando para uma região da onde, sei lá, foram criados, nasceram, mudando de cidade, de estado, mudando de país. A gente está vendo um movimento muito grande de pessoas migrando de um lado para o outro. Por quê? Porque elas também estão angustiadas, sem esperança, chateadas, sem significado na vida. Algumas delas estão com a alma delas dilaceradas, porque elas estão dentro de contextos horríveis de vida. Para elas parece também que não existe um libertador, um salvador, alguma coisa precisa acontecer, mas elas não enxergam e elas estão angustiadas e perdidas com a história que elas estão vivendo. Muitas delas estão vivendo num país semelhante ao nosso, onde só existe, parece que, exploração. Certo, eu sei que talvez você não se sinta explorado, mas eu e você aqui fazemos parte de uma parcela muito pequena da sociedade. No Brasil, muitas pessoas estão exploradas. Muitas pessoas. E essas pessoas às quais eu estou me referindo, que também estão mudando de lugar e estão desesperadas, elas estão sendo não só exploradas, mas injustiçadas. Elas estão vivendo num tipo eu diria assim, de desigualdade, que é a realidade nossa aqui do Brasil, assim, que é massacrante. É como se fosse aquela história das castas na Índia. Elas estão ali, nunca vão sair dali. No Brasil e em alguns países, as pessoas às vezes estão numa situação assim. Elas nasceram num lugar e parece que nunca vão se mover daquilo. Vão morrer naquele nível educacional, naquele nível social, vão morrer na pobreza. Elas estão em países como o nosso, onde existe uma violência crescente, onde as pessoas não conseguem ter tranquilidade, onde as pessoas acordam de sobressalto, assustada porque ouviram tiros ou porque ouviram pessoas dando passos dentro do seu terreno. Pessoas têm que se trancar porque a violência está complicada. Eu estava esses dias com minha cunhada e meu cunhado, que são pastores em Fortaleza, eles estavam dizendo, lá está horrível, a violência está demasiada. Em qualquer lugar e a qualquer momento, você de repente se depara com uma pessoa armada para te roubar, e roubar porque ela está precisando usar droga, porque, sei lá, por que razão, ela rouba qualquer coisa, de baixo custo. A violência está assim. Essas pessoas estão angustiadas, tristes, sem rumo, porque elas estão num país como o nosso, onde o desemprego só cresce, e com o desemprego nas alturas, as famílias padecem, porque falta tudo. Falta honra, falta dignidade, falta alimento, falta luz, falta qualquer coisa. Um país onde também existe corrupção como o nosso, onde existe, enfim, essas pessoas estão se movendo dos seus países. E o pior de tudo é que muitas dessas pessoas, talvez a maioria delas, ainda não conheceram o Salvador e não conheceram o Libertador. Por isso que um ministério como o Ministério Gideônico e todos os ministérios que têm como objetivo principal levar Cristo às pessoas, eles são não somente necessários, eles são fundamentais para o avanço do reino. Porque, como disse o irmão, nós não podemos, como pastores, ir a muito lugar. Várias vezes eu falei para o Rogério, ou algumas vezes já comentei, meu pai uma época participou, esteve dentro dos Gideões, enfim, transitou por ali. Eu falei, é tão bacana, seria tão legal a gente também ter essa possibilidade, né? Porque é um trabalho tão interessante. Eu fui alcançado, não na minha conversão, mas eu lembro da época em que eu recebi, na escola que eu estudava, o exemplar do Novo Testamento. Esse ministério é muito importante.
Esse ministério representa Jesus voltando a encontrar-se com algumas pessoas que estão perdidas pelo caminho, buscando os perdidos. É como se o Salvador, Jesus, libertador, olhasse para essas pessoas às quais eu me referi, que fazem parte da nossa nação e de outros países do mundo, que estão arrasadas, derrotadas, sem esperança, e Jesus estivesse indo até elas. Porque a forma que Jesus vai até alguém hoje é essa, é através de mim, de você, desses ministérios. E é muito importante, eu já li algumas revistinhas dos Gideões e sempre tem diversos testemunhos. E o mais fantástico é saber que a palavra de Deus, às vezes apenas assim entregue para alguém, é capaz de mudar a história da vida de uma pessoa. Nós, irmãos, como já foi cantado e falado aqui, nós somos chamados para amar as pessoas. Jesus foi até aqueles discípulos porque Jesus amava. Jesus não foi ali porque ele não tinha outra coisa a fazer, mas porque aquela situação daqueles discípulos preocupava ele. Jesus amava aqueles discípulos, apesar de eles estarem lá angustiados, tomando um rumo que não deveriam tomar, talvez assim, deprimidos com a notícia da morte de Jesus. Não importa qual era a situação deles, Jesus se preocupava com eles, Jesus amava aquelas pessoas. E ele falou, eu vou lá, preciso me encontrar com aqueles 2 homens, eu preciso falar com eles. Não quero perdê-los. E Jesus ama a mim, a você, a essas pessoas que estão com o coração dilacerado, a alma delas destruída. Eu fico pensando nessas, sobretudo, que estão em países onde a guerra está assolando, né, onde a pessoa não tem mais casa, dorme mal come, está lá toda machucada, ferida, perdeu pai, perdeu mãe. Jesus ama essas pessoas, Jesus quer alcançar essas pessoas. E Jesus quer também alcançar não só essas que estão nesse nível deplorável de vida, né, de condição de vida, mas Ele quer alcançar inclusive aqueles que estão lá na alta camada da sociedade, também com a vida toda torta, toda destruída, se escondendo atrás do império que eles têm, das coisas que eles possuem, mas também estão destruídos. Jesus quer alcançar qualquer pessoa. Jesus ama qualquer pessoa. Jesus ama aquelas pessoas que a gente desistiu de amar. Jesus ama aquelas pessoas que a gente não acredita que existe solução para o caso delas. Porque a gente olha e a sociologia, a psicologia, a medicina, sei lá que área importante da sociedade, olha e diz assim, caso perdido, PT, perda total, já era, esse aí só se o diabo carregar e levar. Jesus ama essas pessoas. Jesus ama as pessoas apesar dos seus erros, das suas fraquezas, das suas angústias, das suas decepções, dos seus medos. Jesus ama qualquer pessoa, apesar do pecado mais grave que ela tenha cometido, do pior horror que ela tenha causado. Jesus ama até o fim. Foi por isso que Ele salvou aquele homem na cruz, do lado dele. Enquanto a vida, existe possibilidade de salvação, de mudança, de se tornar uma nova criação. E o que faz Jesus fazer isso é porque o amor dele é perfeito, o amor dele é paciente, o amor dele é bondoso, o amor dele não é, como a gente leu, não é grosseiro, não se irrita, não se cansa, não se magoa. O amor de Jesus não é orgulhoso, não é vaidoso. Jesus não vive para si, nunca viveu, não vive hoje e nunca vai viver. Porque quem ama com esse amor que nós não temos em nós mesmos, a não ser por causa da presença do Senhor, não pode viver nesse mundo só para si. Eu vejo que Deus continua desejando salvar essas pessoas, mesmo que elas estejam envolvidas em tanta maldade, corrupção ou em tanta tragédia. Jesus continua
esperando que em algum momento uma porção do Evangelho, um Novo Testamento, um pedaço de papel, um folheto evangelístico, um sorriso, um abraço, um compartilhamento da fé seja realizado para que alguém que está nessa condição de quê? De estar distante ou se distanciando do Senhor, venha conhecê-lo, venha recebê-lo, venha se tornar filho de Deus, venha ter vida eterna. Deus não deseja que a gente maltrate ninguém, nem pague nenhum mal que a gente recebeu com outro mal. Deus não espera que ninguém que anda com Ele rejeite ninguém por nenhuma razão. Não. Por mais que as pessoas sejam más e façam coisas ruins, nem essas merecem ser rejeitadas pela gente. Eu não sei você, mas eu já fiz coisa ruim e coisa má. Tanto para pessoas, quanto para mim mesmo, quanto para a minha própria família, antes de conhecer Jesus. E que bom que Jesus foi paciente comigo. Teve misericórdia da minha vida, não desistiu de mim. E por causa disso eu também não quero rejeitar nem deixar alguém. Mesmo se esse alguém se afastar de mim, de alguma forma eu vou me fazer lembrado. Mandando um WhatsApp, uma notinha, dando um oi, dizendo, olha, a hora que você quiser voltar a conversar, voltar a andar junto, ou enfim, olha, se você precisar, dá um alô que a gente corre aí, vamos orar, vamos conversar, sei lá o quê. Nós devemos amar o nosso próximo, porque o Senhor nos chamou para isso. Nós precisamos orar pelas pessoas, ir até as pessoas, como Jesus foi até aqueles discípulos, e a tantas outras pessoas que não eram discípulos, e gente que ninguém iria na casa deles, Jesus foi até aquelas pessoas, porque Jesus amava e queria que o Evangelho verdadeiro transformasse a vida delas. Nós devemos fazer isso sabendo que Jesus ainda é o mesmo, e Ele está disposto a oferecer o mesmo amor, a mesma misericórdia, a mesma salvação a qualquer um. Deus não guarda mágoas. Ele ama as pessoas e consegue separar as pessoas do horror de vida, muitas vezes pecaminosa, que elas vivem. Deus não encolhe a mão dele em nenhuma situação para não atender uma pessoa, quando essa pessoa de alguma forma abre um espaço, uma brecha no coração delas para o Senhor. É por isso que Jesus foi atrás daqueles discípulos. E nós estamos atrás do quê? Qual é o nosso grande tesouro? Onde está o nosso coração? Quem está levantando a bandeira branca? Quem está pedindo socorro? Quem está pedindo ajuda para a gente? Onde estão as pessoas que cruzam no nosso caminho, que de alguma forma querem a nossa atenção, o nosso carinho, a nossa amizade, ainda que às vezes resistam ao Evangelho que nós temos? Como nós estamos falando com essas pessoas? Que tempo nós temos para atender essas pessoas? Ou até mesmo para aquelas que querem o Evangelho? O pessoal que está indo para o UPA, distribuir pão, vez por outras eles estão contactando pessoas e certamente alguns deles ou algumas pessoas já estão tendo experiências de ouvirem de alguém assim, olha, vão lá na minha casa, aparece lá. Provavelmente. Então assim, as pessoas estão desesperadas. E o nosso desespero, às vezes, como filhos de Deus, a nossa preocupação, a nossa ansiedade, como disse o pastor Cleverson, comparada com a realidade dessas pessoas, não é nada. O amor de Deus não é egoísta. Nós não podemos ficar olhando para isso e achando que nós estamos passando problema. Problema tem milhares de outras pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus. Esse é o verdadeiro problema, irmãos. Não ter Cristo é um problema eterno. Será que a gente vai enxergar essas pessoas
com os olhos de Deus ou com o olhar crítico da gente. Ah, não, esse aí não tem jeito, deixa para lá, que a natureza cuide. Ele pode ser muito ruim, muito mal, mas Deus o ama. E às vezes, é justamente para alguém que tem essa ojeriza, ou esse terror, essa aversão àquele tipo de pessoa, que Deus vai incomodar o coração, para que aquela barreira seja quebrada na minha vida e aquela pessoa até venha a Cristo. Nós precisamos fazer como Jesus, sair no caminho e ir ao encontro dessas pessoas. Nós precisamos, se elas nos derem uma oportunidade de contar um pouco da história da Bíblia, das coisas de Jesus para elas. Quem sabe o coração delas comece a arder como ardeu o coração daqueles discípulos. Embora, enquanto ardia o coração, eles ainda não tinham identificado que era Jesus que estava com eles. Não cabe a mim e a você julgar alguém a ponto de a gente falar, essa pessoa não é merecedora. Todos precisam do amor de Jesus. Todos para Jesus. Não por merecimento, mas todos para Jesus são importantes. Todos para Jesus devem ser alcançados. Cabe a gente, sabe o que? Ajudar as pessoas, se envolver com ações onde o amor de Deus está sendo manifestado, seja na distribuição de Bíblia, seja na distribuição de lanche, seja visitando o lar de idosos, hospitais, seja onde for, caminhando na rua, cabe a nós ajudar de alguma forma as pessoas. Esse é o nosso chamado. Mesmo que elas ajam com injustiça, mesmo que a gente está pagando um preço por causa dos erros dos outros, ainda assim, por trás dessas pessoas ruins, exploradoras, corruptas, mas existe alguém que é amado por Jesus. Enquanto ele contava o testemunho do cara que se converteu na cadeia, porque queria descobrir a verdade, e um dia chegou a ler João 14,6, eu lembrei na hora do Wilson. O Wilson foi um dos caras que impactou a minha vida, porque ele era assaltante de banco, e o Wilson tomou muita bala no corpo, ele tinha os cascalhos de bala na pele, no corpo, ele mostrava para as pessoas pegar assim. E a mãe dele orava por ele. E ele rejeitou a vida inteira o Evangelho, não queria saber de Cristo. E um belo dia ele entrou num assalto, foi dirigir o carro. Os assaltantes colegas entraram no banco, vários morreram. O carro foi metralhado, ele ficou vivo, mas sofreu muitos estilhaços. Foi preso, na cadeia uma senhora levou para ele um Evangelho. Aliás, antes ele recebeu de uma pessoa o Evangelho, fumou a Bíblia inteira lá que ele pôde fumar, né? Lógico que eu estou exagerando, mas assim, ele fumou, pegou algumas partes da Bíblia e rasgava e fumava. Mas um belo dia uma senhora passou, deixou um Evangelho para ele lá, uma amostra, não sei se era exatamente como é que se chama mesmo? A Bíblia, sei lá, dos Gideões, o Novo Testamento. E ele, daquela vez, ele não rasgou e ele começou a ler, e ele leu o Evangelho de João, descobriu em João 8 que Deus podia libertar, e em João 14, através da verdade, e que em João 14 a verdade era Cristo. E aquele cara foi transformado, se tornou missionário, a gente fez teatro junto em vários lugares, viajando e fazendo teatro em praça. Atrás de um bandido, de um estuprador, de um homicida, atrás de um político corrupto, atrás de qualquer pessoa, existe alguém que precisa ser amado por Jesus. Alguém que é muito ruim, sim, mas que foi criado de alguma forma à imagem e semelhança de Deus e que precisa se reencontrar com o seu Criador, com Jesus, que é o Senhor e Salvador. Jesus não só foi atrás dos discípulos, mas o texto diz, que a gente leu, que ele entra no lugar, possivelmente na casa, sei lá onde ele entrou na casa com aqueles dois homens e toma assento na mesa. Ele conversava com os homens pelo caminho, mas ele não queria só isso, ele queria impactar, marcar a vida daqueles discípulos, ele queria se revelar novamente, ele queria dar talvez um impacto para nunca mais eles entrarem naquela pira que eles tinham entrado.
ele queria impactar aqueles 2 homens para sempre. Jesus queria transformar o coração deles, a angústia deles. Jesus queria transformar o pensamento deles, queria levar eles de volta para o caminho certo, o caminho reto, o caminho verdadeiro. Queria ensinar eles a olhar a vida com a perspectiva de Deus, com a esperança de um futuro melhor, nem que não fosse para o seu povo. Porque se Israel seria ou não liberto do domínio romano, não era a coisa mais importante. O importante é que eles tinham que entender que eles eram de uma outra pátria, eles eram cidadãos do céu. Jesus queria que eles entendessem isso. Jesus queria vê-los novamente entusiasmados com o reino, queria vê-los compartilhando, andando, levando o evangelho a outras pessoas. E naquele momento, diz o texto que a gente leu, que Jesus pega o pão, agradece, reparte para eles. Naquele momento, depois de uma conversa de algumas horas, os olhos deles se abrem. Eles reconhecem Jesus. E eu acho que na hora que eles reconheceram Jesus, sei lá, dizer o que aconteceu ali, aquele coração realmente quase que explodiu, e eles olham um para o outro, e quando vão olhar de novo, Jesus desapareceu. Mas não importava mais. Aquele momento era suficiente. Aquele reencontro foi suficiente. Dali para frente, aqueles homens ficaram preparados por obra sobrenatural do Espírito de Deus, por intermédio de Jesus, para enfrentar a vida da forma como ela se apresentasse. Eles podiam ir para frente. Aí você fala, mas como você sabe disso? Isso aconteceu com os discípulos, depois lá em Atos. Isso aconteceu com muitas pessoas. Eu não sei se isso aconteceu com você, mas deixa eu dizer para você, comigo, eu não tive uma experiência dessa de ter Jesus sentado na minha mesa, olhar, não tive nada fisicamente falando. Mas assim, a experiência que eu tive com Jesus há tanto tempo, para mim já foi suficiente. Eu não sei se para você espera algo mais, para querer viver para Ele, ser dEle, falar dEle, não importa aonde, para quem, e não importa qual é a circunstância. Se o Brasil vai estar bom, vai estar ruim, se um dia vai ter a terceira guerra, Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia, tudo isso obviamente me preocupa, porque eu sei que todo mundo vai sofrer, inclusive eu. Mas a convicção de que Ele me deu uma nova vida, de que eu sou uma nova criação, de que eu vou eternamente viver com Ele, ninguém rouba, ninguém tira. Nem que tente, porque é feita por Deus. E eu creio que o que Deus faz, Ele faz para que seja algo eterno. Irmãos, você consegue ver a quantidade de amor que Deus tem dispensado sobre a minha vida, sobre a sua? Nós temos sido chamados filhos de Deus. Você consegue entender que Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para redimir a você e a mim que vivíamos condenados pela lei, para nos dar uma nova vida? A gente foi adotado na família do Senhor. Ele veio até nós, viu o rumo que a gente estava tomando. Ele enviou o Espírito dEle para mim e para você. Tem muita gente que não sabe chegar para Deus e falar: Deus, eu te amo, Pai, Paizinho querido, Paizinho, como é bom ter você, como é bom experimentar o teu amor, como é bom cantar para o Senhor, como é bom ser cheio do teu Espírito, ter a tua glória. Tem muita gente que não faz ideia, não sabe o que é isso, que não tem essa experiência. Mas Deus deu a você e a mim o Espírito dEle. Ele nos atraiu com laços e cordas de amor. Ele tirou da minha vida e da sua vida um fardo insuportável, pesado, e de uma forma bem carinhosa e delicada. O que Ele fez? Ele te abençoou. Ele te deu paz. Ele te trouxe para a presença dEle. Ele te deu um novo nome, Filho de Deus. Ele aliviou a tua ferida, a tua dor, a minha. É o amor de Jesus que nos cura, irmãos, que nos liberta. E agora, eu e você somos livres por causa desse amor. E por causa dele nós deveríamos, então, amar as pessoas.
Nós não precisamos de mais nada para amar as pessoas, só simplesmente entender o quanto nós fomos amados. E eu fico pensando, estou terminando, que, sabe o quê? Jesus ainda tem uma mesa. E Jesus está aqui com a gente nessa noite. E Ele está muito feliz porque nós estamos sentados à mesa com Ele. Mas Ele tem muita gente que Ele gostaria que estivesse com a gente. Muita gente, muitos amigos da gente. A gente precisa lembrar sempre um ao outro que Deus quer levar esse amor através da gente. Lembre, trabalhe isso lá no grupo, na célula. Gente, vamos, nós precisamos levar esse amor, precisamos resgatar vidas. Aí o Paulo Mazzoni veio falar sobre isso com a gente, né? As pessoas estão morrendo, afogadas, né? O oceano da vida está destruindo. Vamos lá, a gente está no barco, a gente tem salva-vida, tem remo. Vamos ajudar, o povo está perdido, desesperado. Jesus pode contar com você? Você poderia fazer essa loucura para Jesus? Eu sei que é loucura. Mas Ele espera isso, porque Jesus está... Eu não sei se eu poderia falar isso, mas assim, eu vou usar o que o pastor Cleveson falou. Se eu falar uma coisa errada, vocês depois puxem minha orelha. Jesus está pegando essa ansiedade ruim que nós temos na nossa vida, acerca de nós mesmos e do que está ao nosso redor, e Ele carrega tudo isso para Ele. Lança em mim, lança em mim, lança em mim. Até quando, Zé? Até quando você não ter mais essa ansiedade? E essa ansiedade está nele. E você sabe qual é a ansiedade de Jesus? Eu não poderia chamá-lo de ansioso, mas é um jeito que eu estou tentando dizer. Você sabe qual é a angústia de Jesus? Sabe qual que é a neura de Jesus? Sabe qual é a vontade dele? É de ver a gente sair dessas cadeiras, se mexer e fazer alguma coisa por alguém que está desesperado. Ele sim está ansioso por isso. Eu não. A minha tentação é pensar em mim, como é a sua. É construir o seu império, a sua segurança. Mas o amor de Deus, o amor que Paulo diz, não é egoísta, não é orgulhoso, não é vaidoso, não é grosseiro, não fica irritado, não guarda mágoas, não se alegra quando alguém está errado, quando alguém está mal, quando alguém está caído, quando alguém está... Ele não se alegra. Fecha os seus olhos, baixa a sua cabeça por um instante, a gente vai tomar a ceia. Eu gosto quando Deus fala na primeira pessoa comigo. Eu gosto quando Deus fala, e eu entendo que Ele está falando assim, Zé Ernesto, meu filho. E eu queria tentar dizer para você, como se Deus estivesse dizendo para você nessa noite, na primeira pessoa. Meu filho, minha filha, o meu amor já tem penetrado no seu coração. O amor que eu tenho por você nunca vai terminar. Não tenha medo, não fuja de mim. Eu te trouxe para a minha família e eu preparei um lugar na minha mesa para você sentar. A mesa é minha e no teu lugar eu coloquei o teu nome. Senta comigo nessa noite. Lembra do que eu fiz por você. Eu derramei o meu sangue por você. Meu corpo foi moído por causa de você. Hoje eu vou te alimentar. Hoje eu vou te fortalecer. Hoje eu vou te encher com o meu espírito. Hoje eu vou renovar o meu amor em você. Eu vou levantar você, para que você seja quem eu quero que você seja. Vem sentar na mesa comigo. Vem, Zé. Vem, Zé. Eu quero te encher com o meu amor e eu quero que você saiba que nada poderá separar você do meu amor outra vez. Eu sou teu pai. Eu vou sempre ser teu pai.
Senhor, obrigado pelo privilégio que a gente tem, pela honra de participar da tua mesa. Obrigado, Deus. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos deu esse privilégio, nos deu essa honra, Deus, de fazer parte disso, a tua igreja, o teu corpo. Mas tem tantas pessoas, Pai, que ainda, Senhor, não desfrutam, não experimentam dessa comunhão gostosa com o teu Espírito, com a tua palavra, com a igreja. Senhor, traz essa consciência para a gente sair daqui, Deus, e de alguma forma se mover, pensar, lançar isso como objetivo para nós mesmos, alcançar pessoas para Ti, Pai. Há muitos lugares na Tua mesa ainda, Jesus, a serem ocupados, há muitos nomes escritos. Usa-nos, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por nos chamar pelo nome e nos convidar para cear contigo nessa noite. O que nós vamos celebrar, Senhor, e trazer à memória é o Teu amor. Porque a ceia fala do Teu amor, desse sangue vertido, desse corpo moído, desses braços abertos. E a gente fica às vezes com os nossos braços cruzados, nossos pés atados. Mas se o Teu Espírito é livre, nessa noite, que Ele tenha feito o que for do Teu agrado nos nossos corações. A minha oração, em gratidão e alegria, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. As pessoas que vão nos ajudar, por favor, venham aqui à frente, a ceia.